que alcançasse o meu coração, porque nunca prego para as pessoas, senão primeiramente para mim. E digo aos amados que esse texto que eu elaborei, ele muito falou no meu coração, e ele me convida a uma profunda reflexão, me convida a tomar posições, porque na verdade esse texto e essa mensagem foi muito forte para a minha vida, e creio que vai ser para a vida dos irmãos. É muito comum a gente preparar mensagens onde trazemos um tema positivo, onde fala sobre os passos para a vitória, os passos para ser feliz, os passos para se encontrar com o Senhor. Mas na minha inquietude eu não consegui fazer uma mensagem onde trouxesse uma mensagem que falasse sobre isso. Muito pelo contrário, a mensagem que trago para os irmãos, ela tem como título a trajetória de um jovem crente rumo ao fracasso. É claro, amados, que ninguém quer ouvir uma mensagem que fala sobre fracasso. Ninguém quer ouvir uma mensagem que fale sobre derrota. No entanto, se nós observarmos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos observar que a palavra de Deus é um alerta para nós. Constantemente encontramos avisos de Deus nos dizendo como devemos agir para não fracassar na nossa vida. O convite de Jesus para nós, o convite das boas novas para nós, é exatamente: não vá para o inferno. E o texto que eu escolhi está em Juízes 16, versículo 30. Continuemos de cabeça baixa, orando ao Senhor. Queremos, Deus, nesse momento te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, pelo privilégio de termos sido chamados por ti um dia. A tua palavra tocou em nossos corações e nós entendemos, ó Deus, o quanto precisamos de ti, te aceitamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E agora, Deus, nós te servimos, te adoramos, te glorificamos. Nós queremos nesse momento, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir, ó Deus, o teu Espírito falando aos nossos corações. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, essa palavra que é poderosa, essa palavra que tem o poder de nos alertar, essa palavra que tem o poder de nos mostrar o caminho que devemos seguir para não cairmos em fracasso. Receba, portanto, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Israel estava vivendo momentos difíceis. Jefté, antes de Sansão, Jefté havia lutado e vencido os efraimitas, e a sua vitória foi uma vitória de forma milagrosa, não foi uma vitória com a força do homem. Ele realmente pediu a Deus orientação, direção, e a Bíblia nos mostra que Jefté venceu poderosamente os exércitos efraimitas. O Senhor, na verdade, entregou os seus inimigos em suas mãos após 40 anos de sofrimento, de angústia nas mãos do adversário. Deus agora, depois que passou o tempo de Jefté, o povo volta a pecar, volta a afrontar a santidade de Deus, e durante muitos anos isso aconteceu, de modo que Deus decidiu colocar em prática um novo plano para livrar Israel das mãos do inimigo. E em um dado momento da história, o Senhor visita um casal de crentes fiéis na cidade de Zorá, da tribo de Israel, Ridã, que mesmo a despeito da sua fidelidade, eles não eram abençoados com um filho, pois a sua esposa era uma mulher estéril. Todavia, Deus lhe promete que ela daria à luz um filho varão, e que esse filho tinha uma missão grandiosíssima, e a sua missão era exatamente livrar Israel das mãos do seu grande inimigo, dos filisteus. Esse menino, amado, ele era tão especial, era de tão valor para os planos de Deus, que o anjo do Senhor, quando visitou a sua mãe, ele disse: guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem alguma coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Você nos observa que aquele
ele é tão importante, o plano de Deus é tão tremendo em sua vida, que Deus, ele deu algumas recomendações para sua mãe, de modo que ela deveria seguir aquilo que Deus estava lhe dizendo, para que aquele menino fosse um instrumento de Deus para livrar Israel das mãos de inimigo. Amados, o nazireado, ele era algo escolhido pelas pessoas quando adultas, era um voto, era voluntário. Deus determinou a Moisés, isso nós encontramos em Números capítulo 9, versículo 7. Eu gostaria de ler esse texto para que os irmãos pudessem entender o que era ser um nazireu. O nazireu era alguém que decidia fazer um voto a Deus e decidia consagrar a sua vida a Deus. O interessante é que o texto nos mostra que o nazireu era alguém que fazia escolha. Por exemplo, eu posso hoje decidir consagrar minha vida a Deus. É uma decisão minha, eu quero consagrar a minha vida a Deus. E para que eu possa consagrar a minha vida a Deus, nós sabemos que precisamos viver em santidade, viver de acordo com os preceitos bíblicos, enfim. E o nazireado é exatamente isso. Olha o que é que diz o texto, o Senhor falando a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá uvas frescas e secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de alguma coisa que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira, todos os dias da sua consagração para o Senhor. Não se aproximará de um cadáver, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por ele se não contaminará quando morrer, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Os irmãos observam que o texto diz: quando homem ou mulher decidir ser nazireu. No entanto, nós encontramos aqui no caso de Sansão que o próprio Deus foi nazireu. Deus escolheu Sansão para ser um homem especial, um homem consagrado, como todos os outros que foram anunciados antes de nascer, como foi o caso de João Batista, que havia antes sido anunciado, como foi o caso de Ciro, o rei Ciro, que foi anunciado, como foi o caso do próprio Jesus. Amados, Sansão nasceu, segundo a Bíblia, em um lar onde as pessoas eram tementes a Deus. Ele foi criado conforme a orientação de Deus. Quando Manoá, seu pai, perguntou ao anjo do Senhor de que modo deveria criar o menino, o anjo lhe disse: tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então ele não era uma criança, ele era realmente um menino especial. A vida de Sansão, amados, desde seu nascimento até sua morte, foi envolvida em grandes manifestações de Deus. O seu nascimento foi anunciado pelo anjo do Senhor, que é uma teofania, é Deus aparecendo no homem, falando com o homem. Manoá não tinha experiência com Deus. Naquele momento, quando o anjo do Senhor, o anjo da face do Senhor, se apresentou a Manoá, ele não entendeu que diante dele estava o Senhor. E ele disse para o anjo que queria oferecer a ele alguma coisa, uma alimentação. O anjo disse que não comeria. Ele ofereceu um sacrifício. O anjo disse que ele deveria oferecer o sacrifício não para ele, mas aquele sacrifício deveria ser colocado no altar e oferecido a Deus. No momento em que ele ofereceu o sacrifício, aconteceu uma coisa interessante. No momento em que a fumaça subia aos céus, aquele homem que estava diante dele, ele imaginava que apenas um homem de Deus, ele entrou naquela fumaça e subiu aos céus, naquela fumaça. Sansão, amados, ele nasceu e viveu debaixo das bênçãos de Deus, como é o caso de cada um de nós. E aí eu quero que os irmãos se coloquem nessa situação, se coloquem nessa condição, porque da mesma forma como Sansão foi separado por Deus para servi-lo, na nossa conversão, nós somos escolhidos, separados de Deus, nós somos nazireus de Deus, nós somos pessoas especiais, nós fomos escolhidos por Deus para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de consagração, uma vida para o louvor do Senhor.
E a mulher de Manoá era teve seu tão esperado bebê, conforme a promessa do anjo da paz do Senhor. E o texto declara: o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Queridos, Sansão, desde a sua infância e adolescência, ele teve uma vida muito abençoada. Ele não tinha motivo algum para viver uma vida de pecado. Era um jovem em cuja vida Deus agia de modo claro, portanto, o fato de Deus. E aqui eu quero que o Senhor mais uma vez se coloque nessa posição. Ele era tão abençoado por Deus, queridos, que ele não tinha motivo algum para buscar para ser iniciado nesse mundo. De modo que as consequências dos seus pecados foram terríveis, foram grandiosas. Porque se ele era um jovem abençoado, se ele tem experiências tremendas com Deus, por que se deixar enganar pelo mundo? Por exemplo, eu não tive experiência com Deus, como vocês têm tido experiência com Deus. De modo que quando o pecado bate a porta do meu coração, eu subitamente percebo: há uma ação do pecado na minha vida, há uma ação do diabo. Por que cair? Se eu cair em pecado, conhecendo, amado, que isso é uma ação do diabo, uma ação do pecado na minha vida, as consequências do juízo sobre minha vida são terríveis, são grandiosas. E aí, quando você medita na vida de Sansão, você vai perceber que o castigo que veio sobre ele foi terrível. E a mesma coisa acontece comigo se eu pecar. A mesma coisa acontece com você se você pecar. Ninguém escapa da mão soberana de Deus. Há uma coisa, queridos, que eu aprendi meditando durante essa semana sobre esse texto. Mesmo se eu pecar, e se Deus tiver propósito em minha vida, Ele vai me usar, mas eu vou pagar um preço que eu não desejo para ninguém. Se nós juramos fidelidade a Deus, devemos ser fiel, porque Deus, Ele não negocia com o pecador. De modo que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sansão, querido, a despeito de seus erros, era um homem que Deus direcionava a realizar seus propósitos, que ele quisesse ou não. Ele tinha uma missão que Deus havia determinado em sua vida, e sua desobediência não impediria Deus de realizar a sua, porque Deus, em meio a toda a sua rebelião, utilizou-se de Sansão para defender o seu povo das mãos do inimigo. O objetivo de Deus era defender o seu povo, não era trazer benefícios a Sansão. O objetivo de Deus em usar você é abençoar a sua igreja, não a minha vida em particular. E Deus tem um plano da administração, que é abençoar o seu povo, é trazer livramento ao seu povo. Deus está usando você do louvor, o objetivo é abençoar através da igreja as pessoas, não específico particularmente a sua vida. E Deus, queridos, usou de forma tremenda a vida daquele jovem para trazer livramento ao seu povo das mãos do inimigo. E é importante entendermos, amados, que os dons que nós temos, eles são de Deus, eles não são nossos. As habilidades que você recebeu não são suas, são do Espírito Santo que está em você. E no caso de Sansão, amados, a força que Sansão tinha era de Deus e não de Sansão. Eliminado o cenário das ilhadas de Sansão, e ia embora suas forças, e ele se tornaria uma pessoa comum. E aí nós pensamos naquelas pessoas que um dia estiveram entre nós e perderam a unção, perderam a presença de Deus e voltaram a ser pessoas comuns. Estão lá fora, sofrendo as mesmas vicissitudes que os pecadores, ou piores, porque pisaram no sangue de Jesus. De modo, amados, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor passou a incitar Emané a entesourar e restaurar. Mesmo desobedecendo a Deus, o Espírito de Deus estava presente na vida de Sansão. Quantas vezes nós perguntamos por que tal pessoa faz isso e Deus continua a usar? Não importa, Deus é soberano, haja de quem quer e como quer. O início da descida do jovem Sansão com o fracasso foi terrível. Sansão tornou-se jovem, era uma criança, tornou-se jovem, bonito, forte, inteligente,
Entrou naquela fase em que o jovem começa a efetivamente ter contato com o mundo que o cerca, pois até então o conhecia superficialmente, como crente que era, o conhecia superficialmente, e na verdade, amados, o jovem cristão, ele sabe sobre o mundo, conhece de ouvir falar, mas há momentos quando não estarão sob as orientações dos pais, dos seus orientadores espirituais, ele passa a conhecer de fato o mundo e interagir com ele. É o que acontece quando nós vamos à escola, quando vamos para a faculdade, quando vamos ao nosso trabalho, e aí vamos interagir com o mundo e conhecer o mundo verdadeiramente. Chegou então essa fase de Sansão, e Sansão começa a conhecer uma cultura, uma outra cultura, a cultura filistia, um outro mundo, como comumente acontece com cada um de nós. E nesse mundo de Sansão teria que fazer diferença, que é exatamente o que nós fazemos. Nós somos comissionados por Deus com um objetivo, cada um de nós indistintamente. Lá onde Deus me colocou, eu tenho que fazer diferença, eu tenho que ser luz, eu tenho que brilhar. As pessoas têm que olhar para mim e dizer: esse cara é diferente, esse cara tem uma coisa que eu não tenho, porque ele é assim, ele vai me descobrir. É isso que as pessoas veem na minha vida e querem ver, e veem na vida de cada um de vocês. E Sansão, amados, ele tinha que fazer diferença. Ele deveria utilizar suas habilidades, seus dons, sua capacidade, sua força, sua santidade, que foram dadas por Deus, para trazer influência àquele povo. Mas infelizmente, a semelhança de muitos jovens de hoje, Sansão perdeu a essência. Ele passou a vida toda vivendo uma fé superficial. Alguém pode dizer: quem é você para dizer isso de Sansão? Eu conheço a história. Mas quando ele entrou no mundo, aconteceu o contrário, ele se aprofundou. Viveu o tempo todo uma vida superficial, não se aprofundou. Sansão certamente não ia estudar dominical se houvesse, não ia ao estudo de quinta-feira se houvesse. Ele não meditava na Bíblia todos os dias, um textozinho para decorar. Ele não se preocupava em perder 10 minutos de joelho ao se levantar para conversar com Deus. Ele nunca se aprofundou na vida espiritual, mas no momento que ele quer no mundo, ele se aprofundou. Ele foi fundo, ele degustou tudo aquilo, ele se entregou, ele se jogou. Foi isso que Sansão fez. Amados, se ele, a semelhança de jovens como Samuel, José e Daniel, tivesse se aprofundado nas coisas de Deus, não teria caído tão profundo abismo espiritual e moral. E sabe o que aconteceu com Sansão? Sansão amou o mundo. E aí nós ouvimos a forte voz de João, cheio de amor, mas entendendo a situação de cada crente que se envolve com o mundo e dizendo assim: tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, ou seja, não é boa. Amados, Sansão, ele nega da prática o seu nazireado. Tudo que Sansão fez foi contrariando os propósitos de Deus para a sua vida. Sansão decide dar ouvidos, a não dar ouvido ao seu líder espiritual, que era seu pai, ao fazer contato com os filisteus. E ao fazer contato com os filisteus, amados, eles descobrem uma nova modalidade de pegar, um novo tipo de mulher que encheu seus olhos, não mais as mulheres judias, mas uma mulher que encheu seus olhos, um novo tipo de amigos que ele encheu os olhos de desejo. Ele agora está com sua conta em risco, não tem mais orientação do seu espiritual. O mundo o ensinou a pensar, e assim como o jovem pensa, a pensar livremente. Ninguém dizia mais o que Sansão deveria fazer. Ele sabia muito bem o que queria e o que era melhor para a sua vida, e por isso ele começou a trocar os pés pelas mãos, não honrou o seu nazireado. Sansão não perseverou na santidade que lhe era proposta por Deus. Ele brincou com o pecado, ele não levou Deus a sério, e isso muita gente, amado, muitos jovens têm feito, lamentavelmente. Ele fez pouco caso dos votos de consagração, por isso foi afrouxando seu compromisso
afogando sua alma no lodaçal pestilente da desobediência. E amado, lamentavelmente, o que muitos jovens estão fazendo. Muitos dizem: eu agora sou uma pessoa esclarecida. Indago: preciso de projeção. E projeção, posição, eu não encontro na igreja. E o que é que muitos fazem? Um pé na igreja e um pé no mundo. Lamentavelmente, a igreja está cheia de tales e de credeluras que se deixam levar pela paixão deste mundo, encontrando suas realizações nas flores da vida, chegando lamentavelmente ao declínio espiritual. Mas, queridos, Salomão ele foi subjugado pelos prazeres. E aí, onde está algo que precisamos prestar atenção. Sansão certamente imaginou que era dono do seu próprio nariz, havia esquecido que tinha uma aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Ele lançou mão dos dons que não eram seus e começou a utilizá-los ao prazer. Os irmãos observem que mesmo depois de pecar, a Bíblia não diz que Sansão perdeu o seu poder. Muito pelo contrário, ele continuou exercendo plenamente o seu ministério. Ele não perdeu o seu poder. Certa vez, ele juntamente com seu pai desceu à cidade de Tiná, porque lá o abismo, ou seja, um pecado puxa outro pecado. Consequentemente, não se engane, quando nós começamos a pecar, nós começamos a usar até textos bíblicos. Estudamos isso na EBD, quem veio, aprendeu. Nós usamos textos bíblicos para justificar os nossos pecados, para provar as pessoas que nos censuram que nós estamos certos, porque a Bíblia nos apoia. Nós justificamos o nosso pecado e nos apropriamos às vezes de textos bíblicos para provar isso. Sansão quebrou o seu primeiro voto de Nazireu, fez contato com o pecado. Quando um jovem quebra seus votos com Deus, ele não peca só, ele sempre arrasta outros consigo. E quando nós meditamos na Bíblia, nós observamos que isso sempre aconteceu, mas não pode ser assim que fosse. Absalão fez isso, não pegou sozinho, arrastou seus amigos consigo. Os irmãos de José não pegaram sozinhos, arrastaram todos com ele. Nossa amiga Eva não pegou sozinha, levou Adão com ela. Então sempre assim, sempre quem pega arrasta outro consigo, porque nós temos amigos, temos pessoas que nos admiram, que são o nosso ciclo de amizade. E Sansão fez isso, ele pegou e arrastou seus pais com ele. Amados, Sansão foi subjugado pelos prazeres do mundo. Quando Sansão fez contato com aquela nova cultura, ele descobriu que os jovens daquela terra eles tinham um hábito. Em momento como aquele que estava vivendo, teve um momento em que ele tomou uma das integrantes daquela cultura como sua esposa. O texto em 14:10 de Juízes diz que fez ali Sansão um banquete, porque assim acostumavam fazer os jovens daquela cultura. Sansão, queridos, ele deu um banquete de 7 dias, diz a Bíblia, regado de vinho para seguir a moda dos jovens da época. A forma de Sansão quebrar o segundo voto do nazireado. Ele não teve a coragem de fazer diferença. Ele cedeu à pressão do grupo. Ele tornou-se massa de manobra. Em vez de influenciar, ele foi influenciado. E o jovem precisa ter fibra, irmãos. O cristianismo não serve para jovens covardes, mas corajosos, conforme Apocalipse 22:1. Não vivemos para agradar a homens, segundo a Bíblia, mas vivemos para agradar a Deus. Há pessoas que vão fazer festas, digo isso porque já vi, não estou dizendo porque alguém disse, mas já vi, seja de comuns, seja, geralmente é um banquete misto, é um grupo de crentes para lá, um grupo de pecador para cá, e ali vai rolar cerveja e uísque, porque eu não quero fugir etiqueta, não quero quebrar etiqueta. É assim que muitas pessoas têm feito e acham, eu creio que muitos deles até encontram um texto bíblico para tentar justificar essa
que essa pessoa não tenha medo de Cristo, não vive pelas leis dos céus, mas vive pelas leis e posições desse mundo. Sansão, ele quebrou o terceiro voto de consagração. Ele era um gigante, tinha muita força, uma força descomunal, colossal. Sozinho, ele vencia exércitos, ninguém podia subjugá-lo. Ele era realmente invencível. Mas o pecado o derrubou. Ele ficou preso pelas próprias cordas do seu pecado. Ele tornou-se cativo de suas paixões. Ele dominava exércitos, mas não conseguiu dominar seu próprio coração. Ele venceu com a queixada de 1000 filisteus. No entanto, foi vencido pelas paixões sexuais. Seu cabelo foi cortado, seu voto foi quebrado, o Espírito de Deus se retirou dele, tornou-se então um homem comum. Deixou de ter unção de Deus sobre sua vida, tornou-se um homem comum. Aquele homem que era poderoso, uma força gigantesca, agora é um fracote, sendo humilhado nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo. E é isso que acontece por nós nos deixamos de julgar pelo pecado. Os inimigos o subjugaram, vazaram os seus olhos. O interessante é que o nome de Sansão significa sol. E agora, amados, ele estava vivendo em uma profunda escuridão. Foi vencido, porque em vez de voar alto como a águia, ele ficou se escutando no lixo da lama como esmagado. Deus chamou para voar como águia. Diz o apóstolo Paulo: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não pensai nas coisas da terra.